Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui gravando o segundo vídeo de hoje. Com certeza eu tô postando em dia diferente, mas ainda tô gravando no mesmo momento, né? E aí eu quero contar pra vocês, né? Depois que eu finalizei o meu Perimen, como tem sido, né, essa segunda etapa. E eu até anotei aqui do lado, vou estar olhando aqui pra baixo algumas vezes pra eu relembrar tudo que aconteceu nesses primeiros dias da segunda fase da minha carteira de habilitação. Então vamos lá. Eu cheguei aqui super ansiosa pra já começar as aulas práticas na rua. Tipo, velozes e furiosos, louca já pra infringir as leis de trânsito, assim, né? Que na autoescola, nas retas, tava mandando ver. Tava chegando assim uns 26 quilômetros por hora. E aí fui pra rua, né? E quando eu fui pra rua, tipo, não parecia real. Não parecia que eu tava dirigindo mesmo na rua finalmente, sabe? Parecia que eu tava, tipo, no GTA, sabe? Não vou passar pela calçada, não tem problema. Só sei lá, sabe? O que tava passando pela minha mente. Mas não, eu fiz tudo certinho. Mas pra mim não parecia que era verdade. E eu, sabe, fui dirigindo assim, fui vendo. E o professor, tipo, acelera, meu. Você tem que chegar a 40 quilômetros nas pistas de 50, 60. E eu, tipo, super pacífica. Calma. Cada um tem seu tempo. A velocidade máxima é 40. Mas se eu quiser ir a 20, o problema é meu, sabe? Bem assim pra irritar os outros no trânsito, né? Prontinha no Brasil já pra levar uma surra. Aí, mas não, fui conseguindo atingir as velocidades e fui começando a dirigir. E foi ficando mais real, né? E aí começaram a acontecer algumas coisas um pouco assim cômica se não fosse trágica, né? Começou uma coisa tipo assim, cada vez que eu chegava em casa, eu chegava com uma história diferente. Nossa, você não sabe o que aconteceu hoje. Hoje eu quase atropelei dois alunos que estavam passando na minha frente. Nossa, hoje eu quase atropelei um estudante que passou de bicicleta do meu lado, deu um grito tão alto que meu professor quase infartou. E foi assim, nesse nível, assim, as minhas aulas de direções que foram acontecendo nos primeiros dias, né? E sempre assim, essa loucura, essa aventura. Aí, assim, até que começou a se tornar realidade e passou a ser mais tranquila as minhas aulas. Eu já não ficava tão apavorada de, tipo, ai, entrou um aluno na minha frente, tipo, quase atropelei ele, sabe? Já comecei a ficar mais tranquila, mais segura para dirigir. E aí, as aulas teóricas começaram a me surpreender um pouco mais. E aí começaram a acontecer umas coisas, assim, bem engraçadas. Tipo, teve uma aula, eu tava lá, normal, eu tinha acabado de começar a aula. Fui tomar água. E eu não sabia que aqui no Japão não pode tomar água durante a aula. O professor estava escrevendo no quadro, eu a garrafinha, fui tomar água. O professor virou que nem um, sei lá, virou a cabeça, menino do exorcista, não pode tomar água. Daí eu, desesperada pra tirar a garrafa da boca, engoli o que eu tava para pedir desculpa, né, que eu não sabia. Nisso eu engasguei, mas fiquei na minha, assim, sabe? E eu tinha duas opções. Ou, assim, ficar engasgado o resto da aula, né? Ou tomar um gole de água pra passar e com isso acabar desobedecendo o professor. E, tipo, faltava uns 45 minutos pra acabar a aula ainda. Aí, o que eu fiz? Fiquei engasgado os 45 minutos, muito melhor do que desrespeitar um japa, né? Deus que me livre. E aí foi acontecendo as coisas. Como uma outra coisa, assim, de aula teórica que foi, assim, assustadora, foi o dia que eu fui ter aula, assim, teoricamente prática de moto, né? A gente até chegou a dirigir, quer dizer, os outros alunos, porque eu não. Que na verdade foi tipo assim, todo mundo subiu na moto, tinha que dirigir um pouquinho. Assim, era só acelerar, sabe, assim, andar meio metro e parar. Acelerar, andar meio metro e parar. E nesse meio metro eu quase atropelei o professor. E ele decidiu que eu seria a única aluna que ele não ia dar a oportunidade de dirigir mais, mandou eu descer da moto, acabou ali, não, ou seja, não é bom dirigir moto, porque era uma aula única, que eu não fui bem,
Então, se eu for dirigir moto, eu corro um sério risco aí de, né, me matar alguém. Realmente, lembrar aquela prova faz muito sentido, né? Então, ficou nisso aí. Eu, de fato, não sirvo pra moto, gente. Esses dias também veio uma aula muito importante, que é a aula de primeiros socorros. E eu fui, né, toda assim, né, sem entender nada que o professor tava falando. E o professor, tipo, tá entendendo o que eu tô falando? Eu falei, não, mas tô olhando o jeito que você tá fazendo, vou fazer igual, vai dar tudo certo, né? E aí foi, era um grupo de 10 alunos, se eu não me engano. E aí a gente passou, né, foram um total de 3 aulas, ressuscitando um boneco com respiração boca a boca. Foi muito engraçado. Aí foi muito cômico, tava todo mundo dando risada e eu, tipo, estava prestando atenção, mas acabei rindo também das coisas, porque o jeito que os japoneses fazem, tipo, uma pessoa tá desmaiada, que eles, você tem que primeiro tentar acordar a pessoa durante 3 vezes, você tem que pedir para as pessoas se afastarem, para ir buscar, no caso, né, uma pessoa acidentada. Aqui no Japão, todos os estabelecimentos, praticamente, sim, em loja de conveniência, prefeitura, biblioteca, escola, tudo tem um aparelho de ressuscitação a choque, né? Eu não sei o nome, um desfibrilador. E ensinando a usar o desfibrilador e tal. E, gente, foi assim, você pensa que é uma situação trágica, assim, de você precisar usar os primeiros socorros. Não é uma coisa pra você dar risada. Mas foi uma das aulas que eu mais ri em todo o período que eu tô estudando aqui, porque, nossa, eu não sei, tipo, o professor fala de um jeito super engraçado e o pessoal executando as manobras de recitação foi mais ainda, né? Beijando o boneco durante 3 horas foi difícil. E fui tendo essas aulas. Uma outra coisa que me chamou a atenção nisso, numa aula prática, foi um professor que ama, apaixonado pelo Brasil. Eu entrei no carro e ele, você é brasileiro, né, não sei o quê. Menino, ele parou a falar, que nem uma metralhadora sem freio, assim, nossa, mas falou, durante 50 minutos. Quando eu achei que tinha finalmente acabado, eu tinha 2 aulas seguidas, sempre é professor diferente, eu achei que tinha acabado, eu entrei e falei, nossa, finalmente acabou, porque eu fiquei a aula toda assim, eu não sabia nem o que responder e não dava tempo. Era tipo 30 mil palavras uma respirada, parecia o Eminem me atacando. E era tipo assim, nossa, comida brasileira, não sei o que, não sei o que. E a gente, vocês sabem, né, que eu super falo japonês, né? E eu tipo, ok, hi, oishi, né? Que ele falava de comida e coisa, e eu tipo, super respondendo, né? Aí, quando eu achei que tinha acabado, menino, eu não tive a segunda aula com ele também, me metralhou mais 50 minutos. E aí ele me vem com essa pérola, eu desço do carro, ele, olha, você fala muito bem japonês. E eu fiquei tipo, meu bem, você não me deu tempo de eu responder 6 palavras pra você durante 2 horas. E eu falo muito bem japonês. Muito obrigada, mas, né, não faz muito sentido. E, assim, essas situações todo tempo acontecendo. E ontem aconteceu, assim, a pérola das pérolas. Ontem eu tive 4 aulas e fora assim, a gente saiu na rua, eu, o professor e mais 2 meninos. E a gente ia ter que ficar revisando no carro, a gente deu nota uns pros outros, segundo a aula. Depois a gente veio, corrigiu alguns erros e tal. E aí a gente foi para uma aula teoricamente prática, que foi num simulador para as pistas de 100 km por hora, porque eles não vão levar a gente para praticar numa pista de 100 km por hora. E, tipo, na minha vez no simulador, eu, tipo, provoquei só 3 acidentes de trânsito, sabe? Um pouco difícil. E aí a gente foi pra rua, e de novo com os meninos e com esse professor do simulador, que foi um professor diferente. E logo na saída, um dos meninos que estava com o carro, o professor teve que frear porque ele saiu sem fazer checagem e ia bater num carro. E o professor, tipo, falou, assim, várias coisas, o menino todo o tempo, ai, me desculpa, sai. E eu, tipo, fiquei com dó, né? Aí foi na minha vez e, tipo assim, a gente, nessa última etapa, a gente tinha que escolher um percurso. Ele falava, olha, eu quero chegar nessa rua em tal sentido. Escolhe um percurso para você fazer. E aí eu escolhi um percurso, gravei mais ou menos os pontos de referência e fui tentando fazer. Mas, tipo,
eu não decorei, né? E aí, quando a gente parou, eu vi que ele tava me elogiando o percurso todo, mas não tava entendendo muito bem. Quando a gente parou, ele falou: olha, você não gravou muito bem, mas tudo bem, você gravou os pontos principais e tal, tá tudo bem. Aí troquei de lugar, foi o terceiro menino e acabou. Aí o menino trouxe o carro aqui pra autoescola e parou. Menina do céu, quando esse menino parou o carro, o professor esculachou os dois rapazes, né? Falando, não, porque a Isabela, ela fez checagem. Vocês não fazem checagem, vocês estão querendo provocar um acidente, vocês já vão virando volante, tem que olhar primeiro, e não sei o que, e não sei o que. E eu, tipo assim, nossa, deixa eu ficar na minha. Até parece que eu vou falar que eu já tive umas 25 aulas antes de entrar nessa autoescola, que eu já treinei muito para aprender essa checagem. Deixa eu ficar na minha, bem calada, porque senão não vai sobrar pra mim. Mas foi muito assim. Eu fiquei com pena dos meninos, porque tadinhos, eles tiveram muito menos aulas do que eu, porque essa é a segunda vez que eu tô tirando essa carta. Então é lógico que tem algumas coisas que eu já decorei, que eles ainda não, né? Tadinhos, mas assim, foi muito cômica toda a situação, todo o contexto, né? E, assim, foi isso no geral, né? Essa tem sido essa segunda parte do meu roman, que concluindo isso eu vou estar apta a dirigir na rua, vou poder sair sozinha com a placa de iniciante, claro, mas vou estar apta a dirigir. E tem sido muito engraçado, né? A primeira parte eu já achei que foi muito cômica, mas a segunda tá sendo mais ainda, porque acontecem essas situações. Cada dia eu volto assim, nossa, hoje eu quase matei tal pessoa. É assim sempre, todos os dias. E assim, poderia ficar com medo, traumatizada, mas eu vejo que essas situações estão me ensinando mesmo, né? A tomar mais cuidado em tal momento, a relaxar um pouco, porque eu fico muito estressada, muito nervosa, porque eu já passei por toda a situação, já é um ano nesse processo. Mas eu, assim, agora já tô mais calma e as coisas estão se ajeitando. E daqui a alguns dias eu vou fazer minha prova final. Então, se Deus quiser, eu vou estar dirigindo e eu vou mostrar pra vocês. Vou contar pra vocês esses meus últimos dias. Espero, né, que dê tudo certo e que eu possa vir contar isso pra vocês o mais rápido possível. Espero que seja o meu presente de aniversário. Então torçam muito aí por mim pra eu conseguir passar e pra dar tudo certo nessa última etapa. Deixe o seu curtir, o seu comentário, compartilhe o meu vídeo e me segue aqui, continua aqui comigo, porque eu sempre vou estar contando pra vocês essas situações cômicas que acontecem quando no dia a dia, nas coisas normais, né? Mas que acaba sendo muito engraçado por você não entender totalmente, por algum erro que você comete, assim, né? Justamente pela diferença cultural e linguística. Então é sempre muito cômico. Então se inscreve aqui, porque eu vou estar contando para vocês outras histórias, quando eu cheguei aqui no Japão, coisas que aconteceram. E vou estar mostrando mais do meu dia a dia do Japão para vocês. Então se inscrevam aí, me acompanhem, para que eu possa estar mostrando para vocês, possa estar compartilhando, né, mesmo. Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!